Olá, meu nome é Janaína Nogueira, leciono na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro há 15 anos. Desses 15 anos, 6 anos eu leciono também na rede privada de ensino aqui de Niterói, cidade onde resido. Em 2020, leciono as turmas de 6º, 7º e 8º anos e uma turma de 1º ano do ensino médio. Sou formada pela Universidade Federal Fluminense em Letras Português e Francês. Fiz uma pós-graduação em Leitura e Produção Textual em 2013 e agora, em 2019, iniciei o curso de mestrado pelo Prof. Letras no campus da UERJ-FFT. Bem, para falar sobre esses desafios que eu me deparei logo no início, que as atividades presenciais foram suspensas devido à pandemia, eu destaco apenas alguns pontos principais que eu acredito que são os mais pertinentes. O primeiro foi em relação à questão do espaço na minha casa, do ambiente. Eu precisei reorganizar vários espaços até conseguir encontrar um local que fosse quieto, que tivesse silêncio e que também eu conseguisse o sinal da internet para que eu pudesse dar as aulas remotas. O segundo ponto foi o plano de dados da minha internet. Eu precisei entrar em contato com a minha operadora e reformular o meu contrato para que assim eles pudessem aumentar o meu plano de dados, que foi um gasto a mais. O terceiro ponto foi relativo ao ensino remoto. O que seria esse ensino remoto? Até o momento ouvimos falar de ensino híbrido, mas o ensino remoto em si ainda era algo que não tinha tantas discussões. E a gente ainda teve uma outra questão. Nós não tínhamos tido tempo para ter capacitação, para ter formação, para poder modificar essa nova proposta de aula. E por último, o ponto que eu não considero que ele não é menos importante, é em relação às diversas plataformas que nós tivemos que aprender a mexer em tempos mínimos para que nós pudéssemos iniciar as aulas, sendo que cada instituição de ensino adotou uma plataforma e nós, professores, tivemos que nos ambientar em cada uma delas. Bem, como sugestão e qual foi o caminho que eu encontrei para enfrentar todos esses desafios que eu me deparei no início da pandemia? Então, para entender esse novo formato, eu busquei várias fontes de informações que pudessem contribuir para que eu conseguisse reformular as minhas práticas pedagógicas. Então, eu busquei em trabalhos acadêmicos que falavam sobre ensino híbrido, já que não há tantos materiais sobre o ensino remoto. Eu busquei quais eram os gêneros digitais que eu poderia trabalhar nesse formato, e isso eu encontrei na BNCC. Em casa, eu encontrei um livro muito interessante, que eu ainda não tinha tido tempo para ler, e ele foi quem me deu o pontapé inicial, o caminho para que eu pudesse trabalhar essa nova proposta, que foi o livro do Dilermando Piva Júnior, que é Sala de Aula Digital. É um livro que foi lançado pela editora Saraiva em 2013. E nesse livro tem um capítulo sobre os recursos tecnológicos, que fala sobre o método construtivo, que diz assim: o método construtivo é aquele que, utilizando ferramentas computacionais, podem ser utilizadas diversas ferramentas ao mesmo tempo. Se desperta nos alunos o desejo pelo conhecimento e, consequentemente, compreensão de conceitos. Então era isso que eu precisava. Eu precisava despertar o interesse nos meus alunos utilizando essa nova proposta. Então, esse foi o caminho que eu encontrei para tentar encontrar o melhor meio de passar o conteúdo e trabalhar as minhas atividades nesse formato remoto. Então, a minha sugestão o que é necessário é fazermos com que todos esses conhecimentos que nós adquirimos em toda a nossa vida acadêmica e conectar essas informações com essas novas mídias, com essas novas ferramentas. Eu acho que esse é o caminho que, mesmo dizendo, eu não tenho tanta facilidade, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sim, e nos dermos a chance de novos conhecimentos, porque os nossos alunos agora são nativos digitais
e eles querem que nós sigamos esses caminhos. Sobre os impactos na prática docente não é tão fácil, mas elenquei também alguns pontos que eu acredito serem os mais importantes. Então, o primeiro que cito foi a questão do tempo. As aulas remotas, ela tem um tempo diferente do que as aulas presenciais. Então, esse foi o meu primeiro impacto. Como eu deveria organizar o tempo das minhas aulas. Porque nesse momento, as minhas atividades, elas precisavam ser digitais. Então, em sua maior parte dessas atividades, eu também precisei reformular, eu precisei repensar como eu iria trabalhar. Nessa questão de organização dessas práticas, eu optei por fazer para os meus alunos um roteiro de estudos, porque eu sabia que a minha parte estava organizada, mas para que eles pudessem me acompanhar, eu também precisava organizar essa prática de aprendizagem deles. Então foi também algo que impactou. Eu só poderia caminhar se eles me acompanhassem. Então, para isso, eu pensei em organizar os roteiros de estudos, e é o que tem dado bastante certo. Outra questão também que cito são as avaliações. As minhas avaliações, que antes eram dissertativas, agora precisaram, até devido à plataforma utilizada pela instituição, ela precisava ser de múltipla escolha, com questões objetivas. Então eu também precisei reformular as minhas avaliações e treinar com os meus alunos essa formatação das avaliações. Porque eu queria avaliar não a quantidade de questões que eles iriam acertar, mas eu também precisava avaliar se eles tinham a compreensão leitora. Também comentar a questão da dinâmica desse ambiente digital. Para que conseguisse trazer o meu aluno para as minhas aulas, eu utilizei diversas ferramentas digitais, diversos aplicativos. E um deles foi o Padlet, que é um aplicativo que tem várias formas de trabalho. Ele é um mural interativo, que ele favorece a interatividade não só professor-aluno, mas também aluno e aluno. E esse aplicativo teve uma resposta muito positiva em uma prática que eu desenvolvi nas minhas aulas, que foi um concurso de literatura de cordel. A resposta foi muito bacana porque os alunos postaram os seus textos, postaram os seus cordéis. Outros professores de outras áreas puderam participar também desse mural, colocando informações, colocando mensagens para os alunos de incentivo, como também os familiares. E o resultado foi, na verdade, a premiação foi para todos os alunos, porque todos eles foram, além de participarem muito bem, eles conseguiram alcançar o objetivo. Um outro aplicativo que também tem dado bastante certo é o Kahoot. O Kahoot é um aplicativo que favorece um quiz. E esse quiz, durante as aulas, dá um frenesi diferente. Todos eles gostam muito de participar e com isso eu consigo verificar se eles estão acompanhando os conteúdos, se eles estão compreendendo aquilo que está sendo abordado em aula. E por último, eu também escolhi citar não é um aplicativo, mas são as ferramentas disponibilizadas pelo Office. Então, nessas ferramentas eu consigo construir em aula, junto com eles, mapas mentais. Então, ao final de cada conteúdo, juntamente em grupos, eles fazem pequenos grupos e eles montam mapas mentais sobre o assunto abordado. Isso tem sido também de grande valia e tem sido um sucesso nas aulas. Nas aulas que nós montamos os mapas mentais, dificilmente um aluno fica em silêncio ou com a câmera desligada. Todos se propõem a participar. E por fim, dessa minha apresentação, eu coloco aqui as referências, que são diversas, mas eu escolhi elencar apenas essas 3, que foram a base do início desse processo de aprendizagem de ensino remoto.